Deus tem algo a mais para falar com você nessa noite. Você crê nisso? Amém? Salmos 42. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Acharam aí? Amém? Diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa, em festa. Amém? Abra agora em Mateus 11, um texto bem conhecido, Mateus 11, versículos 28 ao 30. Amém? Acharam aí? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Amém? Somente até aqui. Já foi falado algumas estatísticas aqui, durante a apresentação da peça, mas eu queria refletir um pouco sobre elas também, dar ênfase em algumas aqui. No ano de 2018, ano passado, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, previu que em 2020, ou seja, daqui a poucos meses, a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo. No Brasil, 6% das pessoas sofrem de depressão. Então isso aí dá... Na última conta deu 11 milhões e meio, mas agora a população cresceu, então estima-se que cerca de 12 milhões de pessoas sofrem de depressão. Nem todas diagnosticadas. E o que dizer então do suicídio? 80% dos casos do suicídio estão ligados à depressão. A estimativa é que por ano morrem 800 mil pessoas no mundo por causa do suicídio. E no Brasil, o número é entre 11 e 12 mil por ano. Então, grande parte, 80% desse número, ligado à depressão. Ou seja, se houvessem sido tratados, se houvesse uma busca, uma ação quanto a isso, possivelmente muitas, milhares dessas mortes seriam evitadas. Os casos de depressão são os mais diversos. A depressão não escolhe gênero, não escolhe idade, não escolhe classe social, não escolhe religião, não escolhe nada. Frequentemente a gente tem visto, infelizmente, falar de pastores que tiraram a própria vida. Pastores que sofrem ou sofreram de depressão e chegaram a esse extremo. Eu fico muito abatido quando eu vejo uma mensagem como essa. O pastor lá do Rio Grande do Sul eu nunca vi na vida, mas eu chorei como se fosse da minha igreja, tanto que eu fiquei mal com aquela notícia. E realmente é muito triste pensar que isso tem acontecido, inclusive dentro da igreja, com líderes nossos. E como eu disse, se nós temos esse exemplo de pastor, de liderança, nós temos exemplo também de jovens, adolescentes, crianças com depressão. Há poucos dias eu conheci um jovem que tem 20 anos. E ele me contou que dos 9 aos 17, ele sofreu com depressão. Ou seja, não há uma receita, não dá para definir uma regra, quem está propenso, quem não está, ela pode pegar qualquer um. E graças a Deus, hoje em dia há muita informação, mas há também muita ignorância. Tem muita gente preso nos mitos, e muitos desses mitos criados, sabe onde? Na igreja. Tem aqueles que pensam que a depressão é falta de fé. Veja bem, tem gente que gosta de colocar uma receita para o agir de Deus, Então pensa que Deus só age dessa forma. Então se você está com depressão, você não tem fé suficiente. Mas quem pensa isso é ignorante.
Porque Deus não tem só uma forma de agir, Deus age de várias formas. Por exemplo, um exemplo bem simples. Deus tirou Pedro da prisão. Mas Deus não tirou João Batista. Deus não livrou Paulo na última instância. Ou seja, porque Deus tem várias formas de agir, Deus tem os seus propósitos, então Ele não vai agir de uma única forma. Tem gente que diz que depressão é possessão demoníaca, né? A pessoa chega no médico, o médico fala que ela está com depressão. Está amarrado em nome de Jesus. E pensa que é algo, né? É demônio. E quem gosta de colocar a culpa no diabo, muitas vezes são pessoas que querem esconder a sua irresponsabilidade colocando culpa no diabo. Como assim? Ela gasta mais do que ganha e fala que o devorador entrou na casa dela, né? Ela não educa os filhos na palavra, e então quando os filhos se rebelam é porque o inimigo está furioso, né? Então, apesar da depressão não ser ligada à irresponsabilidade humana, achar que depressão é possessão demoníaca é um absurdo. Daqui a pouco a gente vai dar alguns exemplos bíblicos e com certeza não foram pessoas possessas por demônio. Há também aqueles que dizem que depressão é sempre fruto do pecado. O pecado pode causar depressão? Pode. Mas todo mundo que está depressivo é porque pecou? Não. Existem casos e casos. A Bíblia fala de Davi, você lê o Salmo 32, Salmo 51, você vê que Davi está mal, né? Aquilo foi por causa do pecado dele. Mas nós vemos outros casos que não é bem assim. Então não dá para a gente achar, está com depressão, sabia? Pecado escondido, certeza. Né? Então a gente não pode pensar então que depressão é sempre ligado a culpa, a autocondenação, não é bem por aí. E também nós não podemos ser extremistas, em último ponto, e dizer assim, a depressão é sempre causa física, ou então a depressão é sempre causa psicológica. Não é bem aí, por aí. Então, para isso nós precisamos entender então o que é a depressão de fato. Eu peguei algumas definições que eu queria compartilhar com os irmãos. Olha só. A depressão é o cárcere da alma. A depressão é como engolir o próprio funeral e vestir-se de uma roupa de madeira. É como estar continuamente em um quarto escuro, sem janelas e portas. É a tristeza, acompanhada do pessimismo e desesperança. É a apatia, que torna difícil dar o próximo ou até o primeiro passo. Tomar decisões. É a perda do interesse em tudo. Estudos, trabalho, lazer e o que mais você quiser colocar na lista. O escritor Andrew Solomon, ele escreveu um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, A Anatomia da Depressão. Apesar de ele não ser psicólogo, ele ser jornalista, esse livro dele foi intitulado, ou melhor, foi premiado como um dos 100 livros mais importantes da década de 2000 pelo The Times. Então, é um livro bem interessante, se você quiser aprofundar no assunto. E lá ele traz várias experiências, vários conceitos, e ele fala um pouco da depressão dele. Ele fez uma comparação que eu achei interessante. Ele diz que um dia ele viu um carvalho, uma árvore de 100 anos, muito grande, que ela foi envolvida totalmente por uma trepadeira, a ponto de que você não conseguiria mais definir o que era o carvalho e o que era a trepadeira. E ele disse que ele passou por um processo de depressão tão grande que ele não sabia mais o que era ele e o que era a ação da depressão na vida dele. Ou seja, é algo pesado, é algo que pode destruir, que pode fazer muito mal. E geralmente a depressão é dividida em duas categorias ou duas causas. Tem a chamada depressão exógena ou a depressão reativa. O que é a depressão exógena? É aquela que ela é vinculada a fatores externos. Ou seja, ela não é uma coisa genética, ela está vinculada a algum trauma, a algum acontecimento marcante. Então, pode ser o quê? Pode ser um relacionamento que acabou, pode ser a perda de emprego, pode ser a morte de alguma pessoa querida. Então, divórcio, muitas outras coisas. Então, essa depressão, a exógena, ela está ligada a altos níveis de ansiedade, porém, ela, costumeiramente, ela é mais curta que a endógena, que a gente vai falar daqui a pouco.
né? Então, e muitas vezes essa depressão reativa, ela desaparece sozinha. Mas, né, ela também tem muitos casos. O Gary Collins, do livro Aconselhamento Cristão, ele disse que 25% dos jovens que estão na faculdade já sofreram depressão. Ele diz que 33% daqueles que abandonaram sofreram essa depressão num nível elevado. Ou seja, algo reativo. É verdade também que, né, nós podemos destacar que alguns acontecimentos na infância podem gerar depressão na adolescência, na fase adulta. Ou seja, pode ser uma coisa que gera futuro. Talvez você conheça alguém que foi abusado na infância, mas você só começou a perceber os traumas, começou a perceber a consequência quando adulto. Tem aqueles também, né, os viúvos, que parece que a ficha cai depois de algum tempo. E então entra em profundo estado de depressão reativo, exógena, né? Então, meus irmãos, essa é a depressão exógena, a reativa. E tem também a depressão endógena, ou também chamada autônoma. É aquela, então, né, que ela envolve a genética, envolve a parte física. Ela, geralmente, ela é mais severa, ela causa grande desespero na pessoa, ela é acompanhada de tendências autodestrutivas, geralmente ela persiste por mais tempo, ela tem uma grande taxa de recorrência. Então, ela é uma alteração no corpo, uma alteração genética, física. Então, o que eu posso dar de exemplo aqui? Ela pode ser fruto de efeitos colaterais de remédios. A pessoa vai tomando remédio, dependendo do remédio, causar um efeito colateral. Ela também pode ser uma alteração hormonal da mulher, que vai causar não a TPM normal, né, que já é TPM, né, mas é uma TPM elevada. Imagina, um TPM nível master. Então, pode ser depressão, né? Pode ser depressão. Também certamente você já ouviu falar da depressão pós-parto, que é fruto de uma alteração hormonal. A depressão endógena também pode ser causada por causa de uso de drogas. Por que não? Né? As drogas, não só as drogas farmacêuticas, mas as drogas ilícitas. E eu incluiria também a pornografia, que pouco se fala, mas que é também um destruidor dos receptores de dopamina no cérebro e pode causar também, como um dos vários males, pode causar depressão. Então, meus irmãos, o negócio é feio. Então, uma vez que a gente entendeu um pouco também as categorias, as causas, as consequências, como funciona, vamos entrar na Bíblia, né, que a gente está aqui para refletir na palavra. A Bíblia tem casos de depressão? Alguém me perguntou essa semana. Na Bíblia fala de depressão? Sim, fala. Talvez ela não dá esse nome, né? Fulano ficou depressivo. Mas a gente estudando um pouco mais, a gente percebe que algumas pessoas sofreram depressão. Talvez o caso mais comum, mais visível, seja do profeta Elias, que em um determinado momento pediu a própria morte. E o caso de Elias é um caso bem interessante de se dizer, porque se você vai ler lá o primeiro livro de Reis, no capítulo 18, Elias está desafiando os 400 profetas de Baal e vencendo, né? Gente, imagina aquela cena, o fogo caiu do céu, imagina o que foi aquilo, que experiência foi aquela, né? Teve um dia que a gente fez uma dinâmica num pequeno grupo lá em casa, a gente falou assim, que cena você gostaria de ter visto? Eu queria ter visto, né, aquela cena lá do fogo cair no céu, enfim, eu queria ter visto aquele tumulto todo lá. Mas aí depois, o que acontece? No capítulo 19, Jezabel fala assim, eu vou matar o Elias. E o Elias fica com medo. O Elias fica aterrorizado. Ele pede a própria morte. Aí talvez alguém diga e fale assim, depois de derrotar 400 de Baal, eu no lugar de Elias virar e falar assim, você que tem que ter medo de mim, Jezabel. Você viu como é que foi ontem? Então, você não sabe o que te espera. Mas não foi bem assim que aconteceu. Alguns estudiosos dizem que Elias entrou num nível de pós-adrenalina muito alto, né?
que depois veio causar esse desânimo, veio causar essa aparente depressão. Fez ele ficar desanimado, com medo. Mas aí Deus tratou ele. Deus cuidou de Elias. Assim como ele pode cuidar de você, assim como ele pode cuidar do seu familiar, assim como ele pode cuidar daquela pessoa que você conhece, que você convive. Amém? Temos também outros exemplos na Bíblia. A Bíblia fala de Moisés, que um dia estava muito cansado, sobrecarregado, falou assim, ó, Senhor, do jeito que dá, não dá para ir. Me leva logo. Não dá. Números 11, versículo 14 e 15, você vai ver o Moisés apavorado. O homem mais manso da terra, no nível de pedir a própria morte também. Aí você vai ler o primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, você vai ver uma mulher que, ela mesma se diz atribulada de espírito. Ana, também possivelmente conviveu com depressão. E você também já deve ter ouvido falar de Jeremias, que escreveu um livro inteiro chamado Lamentações de Jeremias. Um homem para escrever um livro sobre lamentações estava o quê, gente? Sadio não estava. Né? Então, poderíamos citar outros exemplos. Se você vai ler o livro de Salmos, tem alguns salmos que são meio depressivos. O salmo que a gente leu agora é um salmo pesado. O salmo de Davi, o salmo 32, assim, Davi estava no fundo do poço. Então, há casos de exemplo, há casos de depressão na Bíblia. E muitos, a maioria desses casos, a depressão foi superada. Glória a Deus por isso. Então, nesse momento, eu entro na parte mais importante da mensagem. Se você não prestou atenção até aqui, agora vai, hein? Presta atenção, anota se quiser. Como é que a gente vai vencer a depressão? Como vamos tratar a depressão? É difícil para um pastor formado em ciência da computação falar disso. Mas nós estudamos, nós oramos. Então, Deus nos direcionou algo para falar com a igreja nessa noite. Como nós vamos tratar a depressão? Aqui no Salmo 42, nós vemos uma forma, nós vemos uma experiência marcante. Em Mateus 11 também nós vemos um chamado de Jesus muito importante. Então, a primeira coisa nós precisamos entender é que a depressão é uma enfermidade, nós já sabemos disso. A partir disso nós precisamos tratar na intensidade correta. Como assim, Emerson? Se você corta um dedo, você não vai na emergência, né? Você coloca um band-aid, não é assim? Agora, se você está doente do coração, você não chega e fala assim, deixa eu só tomar um comprimidinho aqui que está tudo certo. Não, você vai no médico. Então, nós precisamos ter ciência de qual é o nosso estágio, como nós estamos, como ela tem nos afetado, como nós estamos psicologicamente falando, como tem sido a nossa vida. Nós precisamos ser justos conosco. Esses dias eu fui chamar um pastor para pregar na abertura do Comep. Pastor, eu queria convidar, ele falou, Emerson, eu queria passar a vez. Eu falei, hã? Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu falei, pastor, tá bom, tudo bem. Muitos se matariam, mas pregariam lá na abertura. Mas ele foi justo consigo. Ele entendeu que era o momento de se cuidar. E nós também precisamos ser justos conosco. Nós precisamos ser cautelosos. Nós não precisamos também, nós também temos que fugir, né, daquela síndrome de achar que nós estamos no fundo do poço. Nós também não temos, porque você ouviu vários conceitos agora, você deve estar falando assim, eu acho que eu estou com depressão, não sei o quê. A gente não precisa ver depressão em tudo, não. Mas, se alguns sintomas estiverem alarmantes, se alguma coisa grave estiver acontecendo, nós também precisaremos de medidas drásticas, medidas urgentes, para que nós possamos vencer esse mal. Com certeza, Deus não quer que a gente viva com depressão. Né? Amém? Apesar de entender que no mundo teríamos aflições, né? Deus não diz para a gente acomodar, já que a gente vai sofrer mesmo, né? Espera morrer. Não, não é bem isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos autoexaminar e talvez nós precisamos nos tratar. Nós temos aqui dois exemplos. O primeiro exemplo aqui, o Salmo 42, você vai ver uma espécie de autotratamento, né? Não é unânime, mas tudo indica que quem escreveu o Salmo 42 foi Davi.
O Spurgeon ainda diz assim, esse salmo cheira Davi. Tudo indica que foi ele. Então nós vamos adotar isso como uma verdade. Amém? Então como é que foi o autotratamento de Davi? Então ele começou a se autoexaminar. Ele começou a olhar para dentro de si. Ele começou a fazer aquela autoanálise. Né? Tem gente que pensa que a gente tem que fazer autoanálise só no dia da ceia, né? Examine o homem a si mesmo. Não. A gente tem que examinar todo dia, né? Será que eu estou bem? Será que o meu espírito está bem? Será que o meu corpo, a minha alma, está tudo bem? Então a gente precisa se autoexaminar. E aí, quando a gente achar que dá para a gente se cuidar, a gente vai cuidar. Mas quando a gente passar dos limites também, não vamos querer bancar o super-homem ou a super-heroína, vamos procurar ajuda. Davi, então, começa a examinar os seus pensamentos. Ele começa, então, a procurar entender o que ele está vivendo. E então, no Salmo 42, ele diz, eu estou com sede. Mas eu não estou com pouca sede, estou com muita sede. Sede de quê? Eu estou com sede de Deus. E ele faz uma comparação aqui com a corça. A corça é um animal que consegue sentir o cheiro, eu não sei se sente cheiro de água, mas ela consegue perceber a água a quilômetros de distância. E depois que ela percebe, ela corre desesperadamente para saciar a sua sede. Então Davi está dizendo, eu estou com sede igual a corça. Eu estou desesperado de sede de Deus. Então, por que as queixas de Davi? Fala assim, mas espera aí, Davi não tinha um devocional? Davi não era um homem crente? Davi não era alguém que estava em frequente contato com Deus? Então, naquela época, eles entendiam que estar na presença de Deus é estar lá na tenda da congregação, tendo contato lá, né, com o povo, com a arca, enfim, tinha tudo aquilo físico. Então, eles entendiam que Deus tinha casa. A casa era lá em Jerusalém, né? Ou então onde a arca estivesse. Então Davi não morava em Jerusalém? Por que Davi está com sede de Deus? Era só ele descer lá, umas 2 ruas, e chegava. Não. Pois é. Então esse texto tudo indica que Davi escreveu no momento em que ele não estivesse próximo da arca, próximo da presença de Deus. Ao que tudo indica foi quando ele estava fugindo do filho dele, do Absalão. Outros dizem que foi quando ele fugia de Saul e não estavam cuidando da arca como deveriam. Enfim, o fato é que ele estava longe. E se não bastasse ele estava longe, alguém ainda dizia, e aí? Você está sofrendo, hein? Onde é que está o seu Deus? Tinha os afrontadores. E tem aqueles afrontadores que fingem que é amigo da gente. Que a gente vai conversar com eles e a gente está ruim, a gente fica pior. Ou então se a gente está bem, a gente fica ruim. Então, foge desse pessoal, gente. Não é amigo, não. É amigo da onça, né? Então, tinha os afrontadores. E então Davi vai escrevendo, no sofrimento diário, diante das lágrimas de dia e noite, tem quem pergunte, onde é que está Deus? E então ele se lembra de alguma coisa. E então ele se trata, ele se confronta. Então depois que Davi começa a clamar, a chorar, aí o versículo 4 diz assim, então eu me lembro. E então agora ele está confrontando os seus próprios pensamentos. Então eu lembro como é que era bonito a caravana indo lá para a tenda. Quando a gente ia cantando, não sei se você sabe, mas o Salmo 120 até o Salmo 134 eram os cânticos de peregrinação. Eram as músicas que eles cantavam enquanto eles estavam indo para a igreja. Entendeu? Sabe os jovens quando vai fazer acampamento, então que fica cantando as músicas dentro do ônibus? Então, era como se fosse, né, o inário da caravana. Hoje a gente vai cantar isso aqui. Em vez de a gente cantar Eram 100 ovelhas, a gente vai cantar Deus, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Enfim, todos aqueles salmos que estão lá entre o 120 e o 134. Então Davi disse, então eu me lembro, enquanto a minha alma se derrama por dentro, de como era bom ir para a casa do Senhor, no meio da multidão, cantando, se alegrando. E então no versículo 5 ele diz, então minha alma, por que você está abatida? Os louvores vão voltar. Nós vamos estar com Deus de novo. Talvez ele dizia, não sei se aqui na terra, mas um dia nós estaremos com Ele novamente. Talvez a gente pode lembrar lá de Apocalipse, né? Um dia toda lágrima será enxugada. Um dia não vai haver mais dor, nem tristeza. Então vamos nos alegrar por isso. Vamos
vamos salmodiar, vamos cantar. Então essa foi a forma que Davi se tratou. Essa foi a forma que Davi buscou esperança, alegria. Talvez nesse autotratamento a gente poderia incluir aqui um pedido de perdão, como aconteceu lá no Salmo 32. Enquanto eu não falava, enquanto eu não pedia perdão, meu corpo definhava, enfim. Então eu estou aqui diante de ti. Essa foi a forma que Davi enxergou de se cuidar, de buscar alegria, de buscar reversão ao seu sentimento deprimido. E o Salmo 42 também me traz boas memórias. O Salmo 42 me faz lembrar de momentos difíceis na minha vida. Momentos em que eu me encontrava deprimido também. Momentos que eu também precisava desabafar. E então eu entrava no meu quarto, pegava meu violão, não que eu saiba cantar, que eu saiba tocar, né? Mas tem aquelas músicas decoradas, que a gente decorou a cifra, né? Então, eu terminava a minha oração, e eu sempre pegava meu violão, então eu cantava um hino da harpa cristã, né? Na Assembleia de Deus, número 193, que possivelmente você já escutou, que diz: por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus... Irmão, você não sabe tanto que era bom cantar isso. Você não sabe tanto que eu me esvaziava, eu me derramava e ao mesmo tempo eu era fortalecido por Deus. Eu sentia que a minha oração estava subindo, mas estava descendo também com resposta. Eu saía do meu quarto bem mais forte. Era diferente. Então eu entendia que era uma forma de Deus cuidar de mim. Aquilo trazia renovo para mim. E no Salmo 42, por mais que a gente não enxergue, nas entrelinhas talvez a gente enxergue lá um vinde a mim da parte de Deus também. Né? Por muitas vezes eu não tinha palavras para orar, então eu abria a Bíblia e começava a orar lendo os Salmos. E essa era uma oração muito marcante. Minha alma, por que você está abatida? Né? Os louvores vão voltar. Nós estaremos com ele novamente em breve. Então foi assim que Davi se cuidou. E Mateus 11, 28, 30 é uma confirmação daquilo que Davi nos ensina. Se no Salmo 42 ele vai até Jesus, ele vai até Deus e se trata, o Mateus 11 talvez é uma coisa mais escancarada. Mateus 11, 28, talvez Jesus está dizendo assim, ó, às vezes você não tem força nem para aguentar o seu próprio peso. Às vezes você está num estágio de depressão, talvez você está tão sobrecarregado que você não dá conta nem de você. Então, se isso está acontecendo, vinde a mim. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o chamado de Jesus é para aqueles que ultrapassaram os limites. O chamado de Jesus é para aqueles que não dão conta mais de si mesmo. Falam assim, eu não dou conta. Eu vou entregar os pontos. Então, Jesus, vem a mim. Não entrega, não. Coloca toda a sua dor diante de mim. Deixa eu tirar esse peso das suas costas. É isso que Jesus está dizendo. E esse vinde a mim aqui não trata-se de uma ação isolada, não. Jesus ainda diz, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Aí depois ele diz, tomai do meu jugo. Então Jesus está dizendo o seguinte, desenvolva relacionamento. Vamos ser amigos. Deixa eu cuidar de você. Vamos andar junto. Deixa eu se fazer presente naquilo que você faz. Deixa eu carregar o peso por você. Vamos nos relacionar. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, não vem aqui só joga não e vai embora não. Joga, ora, fala, mas ouve também. Porque eu também quero falar com você. Eu também tenho algo para compartilhar contigo. Então, tomar do jugo é desenvolver relação. É ter Jesus como um amigo. É ter Jesus com a importância que ele merece. E depois ele ainda diz, e aprendei de mim. Nós precisamos conhecer mais Jesus. Miqueias diz, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer.
Então, meu irmão, se você chegou aqui cansado, se você chegou aqui sobrecarregado, se você chegou aqui atribulado de alma, Jesus está dizendo: venha a mim. Venha a mim com toda a sua carga, com todo o seu peso, que eu quero te aliviar. Eu quero te dar descanso para a sua alma e, consequentemente, para o seu corpo, para o seu espírito. Eu quero cuidar de você. E então fica explícito uma segunda pergunta aqui. Você quer ser curado? Essa pergunta foi feita por Jesus a um coxo que estava lá no tanque de Betesda. Ele falou: e aí, você quer ser curado? Aquele homem tinha 38 anos que ele estava sofrendo ali. E a gente lê o texto e a gente vê que ele respondeu errado, não foi? A água balança, mas antes que eu entre na água, antes que alguém me coloque lá, já era. Então Jesus falou assim: não é disso que eu estou falando. Então, às vezes você está esperando cura, você está achando que Deus só tem uma forma de curar. Às vezes você fala assim: eu já orei tanto e Deus não fez do jeito que eu pedi. E aí eu te pergunto: você quer ser curado, meu irmão? Você quer sair daqui leve? Você quer sair daqui descansado? Porque Deus pode sim te curar nessa noite. Amém? E como é que Deus pode nos curar? Como é que Deus pode nos ajudar a reverter a depressão? A primeira coisa que eu poderia dizer é que Deus pode curar através da nossa oração com fé. Amém? Quantos relatos na Bíblia a gente vê de cura? Jesus curou muitos, os apóstolos oraram, as pessoas foram curadas, né? Eu sou de uma linha pentecostal, logo continuista, então nós cremos na continuidade dos sinais, nós cremos na continuidade da ação do Espírito Santo aqui na terra, então nós cremos que Deus cura. Então, meus irmãos, nós precisamos orar crendo nisso. Nós precisamos orar pelos enfermos. E um dia lá na sala dos jovens, eu falei assim: e a gente tem que orar de verdade pelos enfermos. Porque a gente tem várias escalas de oração. Porque a gente chega na igreja hoje, nós vamos orar pelo irmão ciclano. Se eu nunca vi na vida o irmão ciclano, e eu fui responsável, a minha oração vai ser assim: Senhor, abençoa o irmão ciclano. Mas se o irmão ciclano for meu parente, meu irmão. Aí a gente: Senhor, pois é, o senhor sabe, né? Então, estamos sofrendo muito. Se o ciclano for meu pai, então, vai ser uma oração fervorosa. Senhor, campanha, não sei quantos dias, né? Mas nós devíamos orar assim sempre. Porque nós somos todos membros da família de Deus. Então nós temos que orar uns pelos outros, como se estivesse orando por nós mesmos. Amém? Então vamos orar. Como gostam de dizer, né? Algumas pessoas: deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar na oração. Deixa Deus te usar para curar outras pessoas também. O jovem que eu comentei no início da mensagem, que sofreu por depressão durante a infância e adolescente, ele disse que um dia ele foi curado porque alguém orou. E glória a Deus por isso. Graças a Deus. E que Deus cure nessa noite também. E que Deus cure semana que vem, que Deus cure mês que vem, que Deus cure aqueles que estão ao nosso redor. Não só da depressão, mas de todos os males que estão assolados, amém? E Deus pode curar também, meus irmãos, através da medicina. Fato. Deus pode curar através da medicina. Lembra que eu falei? Deus tem várias formas de agir. Então não vamos limitar Deus, não. Deus pode curar através de um tratamento médico. E quando eu digo tratamento médico, eu estou falando da consulta, dos remédios, da terapia. Eu estou falando de todo o conjunto da obra. Eu acredito que o dom da cura não é só para os pastores, para os profetas, para as irmãs que oram. Eu acredito que o dom da cura também é para os médicos. E o dom da cura pode fazer um médico melhor do que o outro que não tem o dom da cura. De fato. Deus pode usar também médicos incrédulos. O fato é que Deus pode curar através da medicina. Então, não sejamos ignorantes. Não vamos achar que ir no médico é coisa de gente fraca na fé.
Não vamos achar que ir no psicólogo, no psiquiatra é coisa de gente doida, não. Vamos entender que isso também pode ser um agir de Deus nas nossas vidas. A Bíblia fala de muitas curas. A Bíblia fala também que tinha um tal de Lucas, que era médico, e que fazia parte da caravana do Paulo. Certamente cuidava dele, cuidava das pessoas que andavam com ele. A Bíblia fala também de Paulo mandando Timóteo tomar remédio. Ó, toma um vinho, vai ser bom para o seu estômago. Enfim, meus irmãos, Deus cura através da oração? Cura. Mas Deus também pode curar através do tratamento médico. E se essa for a vontade de Deus para nós, amém. Que assim seja. Que Ele nos sare, que Ele nos cure também através da medicina. Amém? Então, meus irmãos, o que eu posso concluir com vocês é que a depressão, de fato, ela tem um grande poder de destruição. Ela pode destruir relacionamentos, ela pode destruir vidas, ela tem levado muita gente à morte, mas a depressão também tem cura. Que nós não sejamos presos, ignorantes, como aqueles que creem naqueles mitos que nós dissemos no início. Que nós não sejamos ignorantes a ponto de recusar tratamento médico, alegando que é coisa de gente fraca, coisa de gente que não tem fé, coisa de gente que não bate bem da cabeça. E também não vamos deixar de crer na oração e parar de orar pelos enfermos. Vamos insistir, vamos orar uns pelos outros. A Bíblia nos manda orar pelos enfermos, né? E se diante da nossa oração Deus não quiser agir, vamos procurar tratamento médico, vamos procurar os profissionais, vamos recorrer à bênção também que é a medicina. Amém? E que acima de tudo nós tenhamos a convicção de que Deus não quer nos ver abatidos, sobrecarregados, deprimidos. Pelo contrário, Ele quer que nós alcancemos descanso para as nossas almas e, consequentemente, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Então, que nós possamos atender o chamado dEle. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por desmitificar tantas coisas que talvez estavam no nosso coração, na nossa mente. Obrigado por nos fazer entender que o Senhor pode curar da depressão e de qualquer outra enfermidade. Obrigado por nos lembrar que nós podemos contar contigo. E nos ajude, Senhor, a viver de forma saudável em todas as esferas. Que nós sejamos saudáveis não só de corpo, mas também de espírito e alma. Ó Senhor, que nós sejamos cuidados por Ti em cada detalhe. Nos ajude a perseverar. Nos ajude a seguir adiante. Ó Senhor, e se há entre nós aqueles que necessitam de um toque particular do Senhor nessa noite, que assim seja, Senhor. Que os Teus filhos sejam curados da depressão e de qualquer outra doença que os assola, e que logo eles venham testemunhar o Teu favor na vida deles, Senhor. Ó Senhor, se há algum familiar, se há algum conhecido, algum amigo que esteja passando por essa situação, nós colocamos todos eles diante de Ti agora. Cuida deles, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a depressão, nós repreendemos toda a enfermidade, tudo aquilo que tem prejudicado os Teus filhos, Senhor. Ó Senhor, nós Te pedimos, cuida de nós, não nos deixe viver abatidos, deprimidos, mas que nós possamos nos lembrar que em breve estaremos na Tua presença, mas que ainda hoje nós podemos viver de forma leve, recorrendo ao Senhor. Ó Senhor, essa é a nossa oração nessa noite, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém.